Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao OrigineCast. Meu nome é Diego Depiné. Aqui, hoje, a gente não vai entrevistar apenas empresários, executivos ou pessoas de sucesso. Nós vamos buscar a origem das escolhas, a origem das cicatrizes, a origem da coragem, a origem da pessoa que existe além dos resultados. Porque toda grande história começou em algum lugar. Com medo, com dúvidas, com dificuldades e muitas vezes sem ninguém acreditar. E é exatamente isso que a gente quer mostrar aqui. Histórias reais, sem máscaras, sem personagens, somente verdade. Eu sou o Diego Depiné e esse aqui é o OrigineCast. E para abrir o nosso primeiro episódio, nós trouxemos alguém que construiu uma trajetória impressionante no setor de telecomunicações e tecnologia no Brasil. Nosso convidado de hoje é o Erolf Schotten, executivo e conselheiro com forte atuação no mercado telecom. Atualmente ele está atuando como diretor estadual de negócios e expansão da Unifique, no estado de São Paulo. Lidera a companhia, lidera as estratégias de crescimento da companhia e o desenvolvimento de negócios. Além disso, ele também integra o conselho de administração da companhia, participando diretamente das estratégias de crescimento, inovação e transformação do setor. Com mais de 18 anos de experiência no mercado de telecomunicações, o Erolf construiu sua trajetória em áreas como operação, engenharia, expansão de redes, infraestrutura, atendimento ao cliente e transformação operacional. Foi diretor de operações da Unifique de 2007 até 2024, participando diretamente da expansão da empresa e consolidação da operadora entre os principais players regionais do Brasil. Além da atuação no setor de telecom, o Erolf também é conhecido no segmento motorsport. À frente da GOB, importadora, responsável pela distribuição oficial no Brasil das marcas OMP e Bell, do grupo Racing Force. Apaixonado por inovação, tecnologia e automobilismo, ele é atualmente competidor também do Rally Baja e participante ativo no desenvolvimento da carreira do seu filho, Eric Schotten, também no automobilismo. Que família, hein, cara? Paralelamente, ele mantém essa rotina, então, da corrida de rua, da preparação de maratona, do projeto ligado à performance e, obviamente, dos negócios. Mas hoje, mais do que falar sobre cargos e bastidores e resultado, nós vamos querer conhecer um pouquinho mais do Erolf. O Erolf que conheço há muitos anos, fomos colega de turma, né, Erolf? Na época da década de 90, não vamos falar muito de década, mas década de 90 aí. E vamos falar das dificuldades, dos bastidores. E eu queria, Erolf, começar com uma perguntinha para ti. É um bate-papo bem legal, bem tranquilo. Cara, como é que foi a tua infância? Como é que foi onde tu cresceu? E o que isso fala para ti e remete para quem tu é hoje? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depiné, muito obrigado pelo convite. Parabéns por trazer as origens. Tentar buscar o que a gente realmente é e não só os nossos cargos e sucesso, né? Porque todo mundo olha para cargo, sucesso. Você aí me deixou muito mais do que realmente eu sou, né? Porque uma fala bonita, um discurso desse é muito bom, né? Mas o que a gente realmente é, né? E respondendo a tua pergunta, a origem, infância, eu não nasci em berço de ouro, né? Nasci de uma família classe média menos, vamos dizer assim. Meu pai sempre atuante com terraplenagem. E como a gente foi colega de classe numa escola particular. E isso tinha um peso muito alto na minha família, né? Porque eu sei do orçamento que tinha, as condições que minha família tinha na época. E estudar no colégio particular na época, isso era um investimento muito alto por parte dos meus pais, né? Então eu sei do esforço deles. E sempre vi meu pai trabalhando muito. Meu pai sempre com terraplenagem, atuando sempre com terraplenagem. E sempre naquela dinâmica de operação, né? É funcionário, é caminhão quebrando, Bom, tu é do ramo de combustível também, né? Então tu sabe como que funcionam as coisas também, né? Fácil. Não é fácil. Então, minha infância sempre foi acompanhando o meu pai com terraplenagem e alguns marcos, algumas coisas de sucesso que foram acontecendo, claro, na carreira do meu pai, assim, com o negócio dele, mas nunca foi algo fácil, sempre foi um negócio muito sacrificado mesmo, assim, judiado. Tu falou em família, né, cara? Eu acho que muito legal, né, quando a gente carrega esse exemplo da família, dos pais, principalmente. E já que tu falou disso, cara, e o que tu traz daquela época de valor pra ti até hoje? Valores de família que tu carrega até hoje que, assim, cara, isso aqui pra mim eu não abro mão. Isso pra mim é inegociável.
Palavra é honestidade. O famoso fio do bigode. Fio do bigode. Isso até hoje, se eu assumo algum compromisso, qualquer coisa, se eu assumir, eu tenho que cumprir. Mesmo que vá me trazer algum prejuízo, seja financeiro, seja de tempo, seja qualquer outra coisa, mas se eu assumir o compromisso, eu vou honrar o compromisso. Pô, que massa, Então, né, tem muito forte isso do meu pai. Algumas decisões que ele tomou que foram por compromisso, por fio de bigode mesmo, e sempre honrando. Então, isso é um valor muito forte que meu pai, minha família deixou comigo, é o famoso fio do bigode. Pô, a gente viu o teu currículo, né, cara? É sensacional o que tu conquistou nesses anos. Com certeza é uma inspiração para muita gente. Só que nem tu falou, né? Nem tudo foram flores. Durante esse caminho aconteceu muita coisa. E tu imaginava que um dia tu fosse chegar onde tu chegou? Ou tu imaginava trabalhar nessa área de atuação? Ou aconteceu por um acaso? Como foi realmente a origem disso aí? Bom, a origem foi um pouco engraçada. Porque assim, primeiro, chegar onde a Unifique chegou, as empresas ali onde chegaram, confesso que a gente sempre sonha e faz o planejamento para futuro, né, longo prazo, né, acima de 5, 10 anos pelo menos, nada imediatista. Mas realmente quando a gente fez a abertura do IPO, lá na B3, que realmente foi assim que a ficha caiu, né, poxa, chegamos aqui. Realmente eu nunca sonhei que eu estaria lá numa B3 batendo o martelo. Então, realmente, isso... Isso foi que ano? Isso foi 21 ou 22. Agora eu preciso dar... Bem época de pandemia. Bem na época da pandemia. Acontecendo tudo. Agora eu não me recordo se foi um ano antes da pandemia ou um ano depois. Eu preciso confirmar, mas se eu não me engano foi um ano antes da pandemia, que foi a última janela IPO que a gente teve. Algumas empresas de tecnologia no Brasil fizeram a IPO na bolsa ali. E esse foi um momento para ti... Esse foi um momento que me marcou muito. Mas você perguntou se eu me imaginava como que eu comecei ali, né, Depiné? Meu pai, sempre atuando com terraplenagem e a gente sempre morando em casa de aluguel. Chegou um momento que as coisas começaram a engrenar, dar certo para minha família. E aí meu pai conquistando o famoso sonho da casa própria. Nesse momento da casa própria, o que acontecia? Eu estudava na Unidade, à noite, fazia o técnico de informática, programação, Pascal, Delphi, enfim, o que tinha ali na universidade. E durante o dia eu trabalhava na construção do meu pai. Ah, tu ajudava ele lá. Então eu ajudava lá, concreto, ajudando os pedreiros lá, e trabalhava o dia inteiro lá na obra, né? E, cara, chegou um momento, cara, que eu falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa. Tô na Unidade, tô cursando isso, eu preciso buscar alguma coisa na área. E aí foi quando entrei em contato com o Remo, que... O Remo, um cara sensacional. O Remo da Unidade ali. E aí o Remo... Na época ele coordenava a parte de TI ali da universidade, e aí tinha o laboratório de informática. E aí eu fui estagiário do laboratório de informática. E ali as coisas começaram a se abrir o campo de tecnologia. Na época eu era muito mais voltado a hardware, né? Computador, montar computador, desmontar, manutenção. Era muito focado no hardware mesmo, né? E aí depois a parte de redes foi puxando aí. Mas tem uma história de fracasso também, de negócio que não deu certo. Pô, cara, pois é, tu tá falando, né? A gente tá comentando disso e tal. Olhar a Unifique hoje é fácil. Tu comentou, teve história de fracasso, teve história... Nem todo mundo tem sucesso absoluto já na primeira tentativa, né? E com esse fracasso que aconteceu, o que te ensinou? Qual foi o aprendizado, né, que tu tira disso? O aprendizado é o seguinte, primeiro assim... Decisões não se toma com emoção. Né? Aquela famosa história que nossos pais já falam, só que a gente negligencia, não dá bola, dorme uma noite de sono, bota a cabeça no travesseiro, dorme uma noite de sono e no outro dia repensa na tua decisão. 18 para 19 anos ali, eu decidi abrir uma loja de informática em Taió. Loja de venda de... Venda de computador, formatar, periférico, aquilo ali, tudo ali, né? Tomei um dinheiro emprestado com um outro sócio e a gente abriu uma loja de informática em Taió. Não tinha estudo de mercado. Só tinha a cara e a vontade. E a vontade. Cara e vontade é fundamental. Mas assim, faltou planejamento, faltou estudar mercado, faltou estudar fornecedor, faltou fazer gestão de caixa, acompanhar o resultado da companhia.
E a primeira lição mais valiosa que eu tomei desse negócio foi o seguinte: existe o bolso pessoa física e a pessoa jurídica. Lá nesse negócio era tudo misturado. Não existia. Não existia. Então, não deu certo, quebrou. Saí de lá, empresa quebrada, consegui vender a loja, o pouco de estoque ainda que tinha para um potencial cliente lá, o cara comprou, tá tocando, acho que ela até existe ainda até hoje. Ele fez o negócio certo, diferente de mim, né? Mas voltei para Rio do Sul, a loja era em Itaió, eu voltei para Rio do Sul, estava devendo no Banco do Brasil, se eu não me engano, R$23 mil no Banco do Brasil. Cheque especial. Cara. Aí fiz uma negociação para sair do cheque especial, contrai uma outra dívida. Sim, faz um outro financiamento para cobrir o para cobrir o cheque especial para diminuir juro, né? Então ali, aí comecei a entender juro, comecei a entender mercado, juro sobre juro. Aí comecei a entender essas coisas, né? Então assim, a primeira lição realmente assim, ali eu aprendi pessoa física, pessoa jurídica. Minha pessoa jurídica tem que dar resultado, tem que ter acompanhamento, tem que ter DRE. E a minha pessoa física, sustento da minha família, essas coisas, tem que depender da minha renda na pessoa física. Exatamente. Separar, né? Exatamente. E vem cá, agora me conta uma coisa. Pô, não conhecia essa parte da tua história da lojinha de informática. E o setor de telecomunicação surgiu como? O setor de telecomunicações, não só o meu negócio, como no Brasil todo, ele cresceu, teve uma alavancagem muito grande dos ISPs, né? Internet Service Provider, né? Os provedores pequenos, regionais que a gente chama. Esses provedores nasceram com uma deficiência, uma limitação tecnológica e uma má gestão de uma grande operadora, né? Má gestão da grande operadora a gente já sabe. Oi, né? A gente já sabe que fechou, está aí em recuperação judicial e tudo que aconteceu. A BR Live, quando eu fundei aqui em Rio do Sul, no dia 20/7/2007, a BR Live ela nasceu para atender uma demanda carente em Rio do Sul, que era de internet, acesso de internet. Por quê? Eu tinha um acesso discado nos locais mais... pegando assim, os bairros em volta, né? Principalmente a região de Laranjeiras, bairro Laranjeiras, Sumaré, Bonfim, entrando mais ali a região onde eu morava, me criei na rua Rui Barbosa, né? Então, naquela região mais fundos ali, não tinha acesso. O acesso ADSL, que tinha da Oi, 125 kbps, 125, eu lembro disso. 256 kbps, ele tinha uma limitação tecnológica da central da Oi, que era ali na rua 15 de novembro, de 3 km, 3,5 km. Dali para frente não tinha mais sinal. Então, se tu pega lá o Bonfim e Albertina, a região lá, os agricultores lá, não tinha acesso. Então, até a operação começou a nascer também porque eu tinha um cliente emergente que estava crescendo o negócio dele, que era um Pesque Pague, o Renato do Pesque Pague lá, que faz aquele peixe lá que todo mundo adora. Ele precisava de conectividade lá. E aí eu montei uma estrutura de rádio para atender o Pesque Pague dele, claro, e atender os outros clientes que tinham. Na região, e foi bem naquela época que o governo começou a pressionar os produtores rurais a ter a nota fiscal eletrônica, uns trâmites eletrônicos ali. Eles não tinham conectividade. E aí que a operação nasceu em Rio do Sul, principalmente para atender o bairro Albertina, Bonfim, aquela região ali. Com internet via rádio. Com acesso via rádio. E nessa empresa, era o Erof ou tinha algum sócio? Como é que era? Não, ali eu fundei o CNPJ 100% meu, eu que fundei a operação, fui o fundador aqui da operação da BR Live em Rio do Sul. Ela nasceu na garagem do meu pai, né, na casa que eu ajudei a construir ali, que eu trabalhei ali. Ele tinha um escritório da imobiliária e atrás ali se construía muito na época a despensa, né? Para ter aquele quartinho da despensa. Nessa despensa que eu montei a operação. Então tinha lá um rackzinho com um servidorzinho Linux, um negócio lá dentro, o roteador chegando o link, precisava comprar a internet para mim poder revender dentro. Então quem tem que chegar link ali dentro, tem que vender, abrir CNPJ, licença da Anatel, correr atrás desses trâmites. Então tudo nasceu bem pequeno. Bem pequeno, nasceu bem pequeno. E era o Erof e o Erof. Era o Erof e o Erof. Caraca, cara, que história sensacional. E já que a gente falou disso, e onde entra a Unifique nisso? Então, o que acontece? Onde entra a Unifique? Os meus sócios, né, o Fabiano, o Clever, né, que são de Timbó, onde que a gente se cruzou?
A BR Live ela nasceu nessa região que eu te falei ali, só que ela precisava expandir para Rio do Sul. Então eu precisava expandir para a área central, eu precisava expandir para outros lugares. E existem alguns pontos estratégicos que à época a gente montava as torres em morro. Então assim, verdade, para poder ter mais sinal e Pico tal. da Bandeira, né? Isso. Falar do Pico da Bandeira aqui na cidade aqui, eu não tinha como botar no Pico da Bandeira porque já tinha outro provedor usando lá. Então eu não tinha como montar uma torre lá. E teve uma época que o Arthur da Soft House me procurou. Olha, eu tô com o meu negócio aqui mais destinado à informática e tô vendendo a minha operação de rádio. Quer comprar? O Arthur tinha, é verdade, eu lembro disso. A Soft House era muito forte na época de rádio aqui. E aí eu comprei a operação da Soft House. Só que para mim foi muito estratégico os pontos que ele tinha. Nem tanto a tecnologia, porque a gente teve que fazer uma atualização de tecnologia, não desmerecendo, mas os anos vão passando. Telecom, a cada 4 anos, sempre renova o parque de hardware de telecom. 4? Gira muito rápido. Então foi nesse período ali que eu adquiri a Soft House. Quando eu adquiri a Soft House, não, a operação deles. A operação deles. E nesse momento ela cresceu e apareceu uma outra oportunidade em Trombudo Central. Eu comprei uma outra operação em Trombudo Central. Então eu terminei de pagar o Arthur, já apareceu uma outra oportunidade em Trombudo Central, comprei em Trombudo Central. E até então era tudo BR Live. Tudo BR Live. O que aconteceu? Isso já é 2007, isso deveria ter sido ali 2009, 2010, nesse período, né? A operação já estava crescendo. E como eu preciso comprar link de uma grande operadora, no caso eu comprava da Oi e da Embratel, eles não tinham mais capacidade para me atender. Então o que eu consumia, comprava de banda deles e distribuía para os meus clientes, para os assinantes ali da BR Live, eu não tinha mais como comprar, eu estava limitado. Como que você resolve esse problema? Eu precisava buscar conectividade, né, esse tráfego IP, em outra região, Blumenau, ou Itajaí, que a gente chama de POPs, né, onde a gente centraliza esses tráfegos, né? Então tinha um POP que eu precisava chegar em Blumenau para comprar essa conectividade. Nesse meio do caminho eu preciso montar minha rede para chegar até Blumenau. Mas como que tu monta uma operação dessa para chegar com link até Blumenau? Estrutura de rádio, enlaces de rádio base já não davam mais conta da capacidade, porque o rádio é espectro, é ar, tem uma limitação aqui. E aí eu precisava construir uma rede de fibra até chegar a Blumenau. Nesse meio campo me apresentaram o Fabiano Busnardo. Aí, conversando com o Fabiano, ele falou, cara, eu tenho interesse de chegar em Lages, porque ele estava abrindo a operação em Lages. Pô, legal, tu tá Timbó, Blumenau, tu quer chegar a Lages? Vamos fazer um bem bolado aí. E aí foi nesse bem bolado que começou a nascer uma parceria de negócio que logo já evoluiu para uma sociedade. Olha só, e essa transição foi rápida, então? Essa transição foi rápida, né? Só que tem que lembrar que eu vim de uma sociedade machucada. Sim, o erro do negócio, já tava, aquele ditado, gato escaldado, tem meia de água fria, né? Então ali, até quando eu peguei o negócio e trouxe pro meu pai para pegar uma opinião dele, meu pai até foi assim, ó, o negócio é teu, toma a decisão que tu quer, mas... Saiba que a tua decisão vai impactar diretamente. Né? Aconteceu isso. Então, assim, ele me abriu os olhos nesse sentido assim, cara, vamos dar uma pensada. E nesse meio tempo, eu fiz um planejamento de futuro. O que eu quero para o futuro? Pô, se a gente integrar aqui, compor essa sociedade, esse negócio aqui todo aqui, será que isso faz sentido para o meu negócio? Em quanto tempo? A curto prazo não fazia tanto sentido, mas a longo prazo fazia muito sentido. Então, senta, planilha, Excel, começa a montar um negócio. E aí até eu mencionei o Remo. Nesse momento, o Remo ele era o coordenador do GTEC da Unidav. Verdade. E aí nesse período, eu estava com a minha empresa incubada no GTEC. Porque eu já conheci o Remo, né? Trabalhei para ele, então ele me convidou para entrar no GTEC. E aí, voltando lá para o negócio que faliu em Itaió, da lojinha de informática, eu não tinha gestão nenhuma. E eu sou um cara muito técnico, eu precisava aprender gestão. E aí que foi o GTEC que me complementou com gestão, porque lá a gente tinha palestras, tinha cursos, tinha treinamento, e aí tinha um ecossistema, um ambiente de empresas incubadas ali, que respirava muito isso. Então a gente trocava muita ideia.
E eu lembro que nesse período até o Remo sentou junto comigo e olhou a planilha. Poxa, legal, ele é isso aqui, deu as suas contribuições também. E ele, como coordenador lá do GTEX, sentou, olhou o negócio, tudo. E aí foi onde que eu tomei a decisão. Não, então tá bom, então agora nós vamos se abraçar e montar, seguir esse negócio. Ô, Erolf, Unifique é um sucesso, né? Vocês estão aí, cara, expansão agora para a região do sudeste do país, enfim. Mas com tudo isso que aconteceu contigo, com certeza tu teve que abrir mão de muita coisa na tua vida, né? Abdicar às vezes família, tal. O que é isso mais assim pegou para ti? Aonde que mais doeu? Porque assim, a partir do momento que cara, a empresa vai crescer, tem que se dedicar, né? É muito esforço, é muito trabalho envolvido. Disso tudo, o que tu tens de aprendizado? O que tu leva? Bom, a minha família acabou ficando para trás. Enfim, o Erolf como ser humano nesse momento. Assim, algumas coisas tem que sacrificar. Você, como empresário, né? Você também, a gente toma alguns sacrifícios atrás de algum propósito. Mas a família acaba sendo sacrificada também. A tua família também é sacrificada. Por que eu digo isso? Porque em 2007, junto com a operação que eu tinha fundado, eu fiquei pai. 2007. O Eric nasceu. Então assim, cara, eu tinha um carro financiado pela BV Financiadora. Uma Bíblia para pagar em casa. A Bíblia para pagar. E tu lembra, eu lembro muito bem, pelo menos, né? Porque eu recebi as ligações. Se tu atrasa a terceira parcela, é busca e apreensão. Então eu sempre estava pagando a terceira no limite. Para não perder o carro. Para não perder o carro, porque é o carro que eu precisava fazer a instalação, que eu precisava fazer suporte. Então sempre ali no limite. Assim, quando eu comecei a respirar, foi que eu conseguia pagar a parcela dele em dia. Mas eu precisava do carro para trabalhar, para fazer a instalação. Então, sempre nesse meio. E um filho pequeno, recém-nascido em casa, consumindo fralda, mamadeira, tal. Então, assim, por que eu falo de sacrifício e o sacrifício envolve a família também? Porque a família acaba sentindo junto o peso também. Com certeza. Os primeiros 6 anos, vamos lá, eu quase não lembro dos aniversários do meu filho. Porque eu estava trabalhando, cara. Fazia instalação, fazia cobrança, fazia manutenção, montava a torre nova, queimava a torre, raio, chuva, queimava a torre. De noite, final de semana. Madrugada. Cara, eu passei muito perrengue, cara. Eu já cheguei assim, cara, não é vergonha dizer, eu já cheguei a ter momento de frustração de o meu telefone estar tocando. Eu tinha subido no Pico da Bandeira, na chuva, arrumei a torre, troquei todos os equipamentos, tem um custo, troquei tudo, beleza, debaixo de chuva. Arrumei, peguei o carro, desci o Pico da Bandeira. Na época eu morava ali no Laranjeiras, num prédiozinho ali. Meu pai me ajudava a pagar o aluguel. Quando eu cheguei em casa, que eu entro em casa... Tá sujo, molhado. Tá minha esposa, a Kátia, e o Eric, beleza. Pra me abraçar, eu tô assim, todo oriçado assim, né? Brabão, oriçado assim, né? Tipo negócio. Nervoso. Cliente me ligando. Quando eu olho o monitoramento, aquela mesma torre... tinha acabado de queimar de novo. Saí do ar de novo. E pensa se eu tinha equipamento para reparar ela mais uma vez. Aquele telefone começou a tocar, cara. O bicho era valente, cara. Porque eu pulei em cima dele de raiva, de estresse, de momento de euforia, cara. O telefone não parava de tocar, cara. Minha mulher paciamente bota o Eric no quarto dele, senta comigo, conversa, me tranquiliza. Volto. Barco no carro de novo, subo a torre, reparo o negócio tudo de novo. E era o Erolf que fazia? Era o Erolf que fazia. Era o Erolf que fazia. Não tinha, era só eu, a empresa de um funcionário, então era eu. Né? Então, nesse momento ali, foi assim que a gente acaba sacrificando um pouco a família também. E a família tem que entender muito esse momento também. Então, eu tive muita compreensão da minha esposa nesses primeiros 4, 6 anos, assim. Então, assim, depois de 6 anos que daí realmente a operação estava andando, estava... Aí, pessoa jurídica, pessoa física funcionava separado. Que aí o cara aprendeu. Aí aprendeu, aí já pagava a prestação do carro em dia, né? Já pagava o aluguel do apartamento em dia, já tava as coisas já... né? Tirando o nariz da água, assim, né? Pô, cara, sensacional o que tu falou, porque eu acho que essa é a nossa ideia mesmo do nosso podcast, né? Trazer isso aí, né?
Porque não é só louros. Pô, olha o que o cara passa, né? De chuva, sozinho. Mas, acima de tudo, ter o apoio emocional quando chega em casa, né? Eu acho que isso... não existe valor que pague, né, o apoio emocional, porque, como tu falou, a família tem que ser complacente nesse momento, né? Tem que dar o apoio também, mas ela também, no outro lado, está lá precisando de apoio, às vezes com um filho pequeno em casa e tal. Como é difícil, né, administrar isso tudo. E tu citou, né, essa fase emocionalmente difícil, citou o problema do financeiro que passou. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. O dinheiro muda as pessoas ou ela revela quem elas realmente são? Na tua opinião. Revela, potencializa aquilo que tu já é. Para mim, o dinheiro potencializa o que tu é. Porque muitas pessoas às vezes não conseguem fazer porque não tem. Sim. Mas assim, se você é arrogante, vamos lá. Se eu fosse uma pessoa que chegasse num restaurante e alguém fosse me atender e eu for rude com ela, se eu não dou um bom dia, não dou uma boa tarde, eu não agradeço, pô, tirou meu prato da mesa, muito obrigado. Se eu sou um cara mal educado, o que tu tá fazendo? Tá me atrapalhando, me interrompendo aqui? Eu acho que o dinheiro vai potencializar a tua arrogância. Legal. Em outras situações. Massa. Né? Agora eu tenho dinheiro, agora eu posso comprar, agora não sei o quê. Do tipo de... Não sabe quem eu sou? Exatamente. Pô, eu sou o fulano. Então vai te potencializar nesse sentido, assim. Isso é terrível. Então, assim, se tu é um cara bacana, tu vai ter dinheiro, vai ter recurso, tu vai continuar sendo um cara bacana, vai ter recurso. E vai potencializar mais o cara bacana que tu é. Exato. E assim, cara, eu acabei dessa semana agora, a gente tava na... Hoje é... Quinta-feira. Na terça-feira a gente estava num programa de meritocracia da Unifique, onde a gente tornou... Hoje a companhia está com mais de 2.700 funcionários. Poxa, que legal. E a gente fez um programa de cultura tão forte, que é abraçar as pessoas, um programa de cultura. A gente montou uma mandala, centralidade no cliente, porque o cliente sempre tem a razão, o cliente manda no teu negócio. Então, se eu estou atendendo o cliente, eu tenho que fazer o meu máximo por ele. Seja eu numa recepção da Unifique, seja eu num cargo de atendimento, num cargo de diretoria, de conselho, o que for, a centralidade sempre está no cliente. E tem uma outra coisa que a gente traz, que é o senso de dono. A gente sempre busca o senso de dono nas pessoas. As pessoas têm que ter esse senso de dono. Pertencimento, né? Pertencimento. Porque hoje a companhia ela está grande, mas são mais de 2.700 colaboradores. E as famílias? Se a gente botar uma média aí de 4 pessoas aí por família, quanto que não dá isso? Esse é o sustento que as pessoas estão levando para casa. Exatamente. Então há uma responsabilidade quando tu monta uma operação dessa, que tu estás cuidando de 2.700 pessoas. Famílias, né? Famílias. 2.700 famílias, isso. 2.700 famílias. Dá, sei lá, 10, 12 mil pessoas. Isso é muita gente. Caraca. Isso é muita gente. E responsabilidade, então né? tu tem que ter uma responsabilidade. E a gente sempre quer também aquelas pessoas excepcionais. A gente quer fortalecer aquele pertencimento de senso de dono do negócio. E aí a gente montou um programa lá que agora a gente tornou. Foram 133 pessoas classificadas com suas entregas de resultados. Porque assim, cara, tem que entregar resultado. Mérito. Todo mundo tem que entregar resultado, claro. E todo mundo está se doando o seu tempo e se sacrificando também. A gente falou de sacrifício, mas o nosso colaborador, que é ponta firme, ele também sacrifica. Todos os dias. Todos os dias. Então, é justo reconhecer. E aí, o que a gente fez? A gente montou esse programa de meritocracia e a gente reconheceu os excepcionais. Eu tenho os excepcionais, eu tenho os ótimos, os bons, regulares e os ruins também. Então, esses ruins aqui eu tenho que dar treinamento, os regulares. Dá pra fazer pra esse cara subir. Mas o excepcional, a gente tornou todos eles sócios da companhia. Cara, que legal. Então, todo mundo recebeu uma carta, a gente fez um evento com reconhecimento, a gente trouxe o Cielo, o nadador lá, para fazer uma palestra de alta performance e tudo. Foi um evento muito legal e a gente tornou todas elas acionistas da companhia. Então, lá eu tive um instalador, que está lá no campo puxando a fibra para o teu acesso, fazendo a manutenção do teu acesso, que se tornou sócio da companhia. Eu tenho um gerente que se tornou sócio da companhia. Eu tenho um atendimento de call center que se tornou sócio da companhia. Não importa o grau que ele está dentro da empresa, ele tem a mesma oportunidade. Ele tem a mesma oportunidade. Então isso traz um senso muito de pertencimento à companhia muito grande. Ô, Erolf, cara,
A gente falou lá no começo do teu currículo, eu fiquei curioso. Onde é que entra o automobilismo nisso tudo? Porque, pô, nós estamos falando de tecnologia, daqui a pouco o Eero, piloto, filho piloto, o cara com empresa de voltado ao automobilismo. Como é que surgiu isso, cara? Como que surgiu isso? Que loucura isso. Isso é uma loucura, né? Lembrando que meu pai sempre trabalhou com terraplenagem, então sempre tive muito próximo da mecânica, de caminhão, dessa coisa toda. Lembra que as torres estão no alto do morro, e quando dá problema é quando chove, difícil acesso. O que eu comprei para chegar nessas torres? Um carro traçado. Não, uma Brasília. Uma Brasília. Uma Brasília. Então eu tinha uma Brasília 74 para subir a amarela, não era do Mamonas Assassina, mas era uma amarela, e a gente usava para subir as torres. E cara, eu pegava aquilo ali e, de certa forma, eu preciso reconhecer que era até prazeroso. Era gostoso. Era gostoso. Acelerar, subir o morro lá para chegar, não sei o quê. No final até se divertia para fazer a manutenção lá desses pontos, né? E aí começou a me trazer uma veia de off-road. E aí depois disso a Brasília virou um Jeep, que precisava de um Jeep para subir nesses pontos. Aí depois do Jeep, a vida financeira vai melhorando, vai se estabilizando e tal. Daí eu acabei comprando um Jeep para mim. Aí comecei a fazer trilha, só que depois a trilha já começou a ir para um rally de regularidade. O rally de regularidade começou a ir para o rally de velocidade. Fui campeão de rally gaúcho de velocidade. E aí o automobilismo entrou na veia de entrou vez, na veia, né? Até porque o automobilismo é alta performance. É o ganhar, é o perder, é o quebrar, é o bater. O automobilismo te ensina muito, não só o automobilismo, como qualquer esporte. Ele te traz muita alta performance, muito rendimento e principalmente o senso de ganhar e perder. E aí, já trazendo o gancho do Eric, o Eric hoje é piloto da Stock Light, TCR, está aí disputando algumas provas. Ele veio desde o kart, sempre no lado do pai. Trazendo o automobilismo. E eu sempre incentivei o automobilismo para ele, porque, sim, a fruta não caiu muito longe do pé, mas eu sempre incentivei o automobilismo para, assim, é ganhar e perder. Então, assim, na época do kartzinho, 8 para 9 anos de idade, perder uma corrida, ver teus 3 amigos no pódio e ele não tá, e tá chorando no carro, e aí tu tem que sentar, explicar as coisas para ele. Cara, muita oportunidade de crescimento como pessoa, né? De crescimento como pessoa, tá assim, louco, né? Então, assim, tem que parar de chorar. Chora. Tem que chorar. Claro, faz Chorou? parte. Parou de chorar? Beleza. O que nós precisamos melhorar? Por que teu amigo ganhou? Isso constrói muito. E constrói a família, né, Eero? Exato. Querendo ou não, a própria família, né? Naquele momento, pai, mãe, ele, pai e a mãe tem que mostrar para o moleque. Cara, sensacional isso. E as empresas? E as empresas? O que aconteceu? Tá no meio do negócio, tá no meio do automobilismo, tu sente uma dificuldade de compra de equipamento da marca OMP, não tinha dificuldade, tu começa, mas por que esses caras não estão no Brasil? Aquelas perguntinhas que fica se fazendo. Eu vou dar uma ligadinha, eu vou atrás, não sei o quê. Daí a gente começou a montar uma importadora. Aí eu montei uma importadora no Brasil, que representa as marcas OMP, que é toda a parte de indumentária, luva, macacão, sapatilha, a Bell a parte de capacete e os itens de segurança de um carro, de competição. Banco, cinto, combate a incêndio, enfim, tem um leque muito grande. Voltado para competição. Lembrando que OMP vestiu Ayrton Senna, Schumacher. Então, assim, cara, é uma marca muito forte. Então, isso precisava estar no Brasil mais consolidado. E aí, nesse meio do caminho do automobilismo, eu conheci o Marcelo Venturella, que é meu sócio nessa operação da importadora. E aí eu fiz uma proposta para ele, cara. Vou comprar um negócio, não tenho tempo para tocar, e eu preciso de um cara que toca. E aí ele trabalhava na multinacional, topou o desafio, sacrifício dele também, volta para o sacrifício. Saiu da zona de conforto. Saiu da zona de conforto e mergulhou de cabeça no negócio. Então hoje a operação tá muito bem no Brasil. Hein? Cara, que sensacional, né? Olha só, o cara o cara que veio da telecomunicação cai, e geralmente assim, né? De uma dor. De uma dor virou um hobby, virou um prazer e cara, eu também sou do Jeep, cara, eu também adoro isso. E eu também comecei agora com essa veia, cara, com os meus moleque, expedição, não sei o quê. É sensacional e reúne. E querendo ou não, é um negócio até para unir família. Isso. Ô, bicho, eu vou fazer vamos fazer uma brincadeira agora, antes da gente encerrar, já indo para os finalmentes aí. Eu vou te falar vou te dar uma expressão e tu me fala uma palavra que representa para ti. Um valor. Caráter. Uma palavra que define a tua trajetória. Persistência. Medo.
Medo de fraquejar. Fraquejar. E uma conquista? Realização. Uma pessoa importante? Uma só. Uma só. Vou arrumar briga lá em casa, meu filho. Não tem como, Eric. né? Não tem como. Não tem. Um hábito? Saúde. Um conselho? Planejamento. O que o dinheiro não compra? Felicidade. E o que ainda te emociona? Vida. A vida emociona. A vida emociona. E por quê? Porque a vida te emociona em vários pontos. Quando tu tá em cima, quando tu tá embaixo, é um turbilhão de emoções. Então, assim, a vida te emociona quando tu tá desesperado. A vida te emociona quando tu tá ganhando, conquistando. A vida te emociona quando tu vê a tua família conquistando. Quando o teu filho está crescendo e conquistando. A vida emociona. Poeiro, sensacional a nossa conversa de hoje. Cara, eu não tenho palavras para agradecer, primeiramente, a tua vinda até aqui, tua disponibilidade. A gente sabe, a gente teve um bate-papo muito rápido, mas deu para conhecer um pouco do Erof, saber a loucura que é a vida desse cara, né? E ele abriu as portas, se deslocou até aqui para gravar com a gente. Cara, temos uma lembrancinha bem simples, feita à mão, tá? Para ti. Gostaria que tu levasse com muito carinho, como sendo, inclusive, o primeiro episódio de OrigineCast, gravando com o Erof. E assim a gente encerra, né? O nosso primeiro episódio. Hoje a gente ouviu muito mais do que só uma história de sucesso, né? A gente ouviu sobre coragem, sobre persistência, pressão, escolhas, né? Sobre recomeço, a historiazinha lá da lojinha de Itaió, e sobre família, né, cara? Que, pelo que eu percebi, o Erof é muito família, um cara que deve muito à esposa, ao filho, aos pais, tem isso com certeza muito dentro de ti. E principalmente, né, eu acho que a gente falou hoje sobre humanidade, que eu acho que um principal fator da gente estar aqui hoje. Obrigado por compartilhar a tua história com a gente, obrigado por tu ter vindo aqui novamente e muito sucesso na tua caminhada hoje e sempre, tá? Muito obrigado, foi um prazer muito grande compartilhar. O tempo ainda é pequeno, porque a gente tem muitas histórias boas aí, mas agradeço, parabéns pelo podcast, por trazer essas origens aqui da nossa região. Acho que tem muitas histórias bacanas ainda aqui pra frente, né? Então vou ficar acompanhando aí os podcasts, porque tem muita história bacana vindo aí na frente que eu preciso tomar como lição, com certeza também. Nossa, que legal, cara. Obrigado. E se esse episódio faz sentido, né, para você, nós vamos pedir, então, para se inscrever nos nossos canais do YouTube, ativar lá a notificação para receber notificação do nosso querido Erof, aí quando a gente fizer outros episódios, e acompanha a gente também nas redes sociais, isso vai ajudar muito a gente. Trazendo com certeza essas histórias reais, inspiradoras e profundas, né, que fazem a vida da gente acontecer. Obrigado, Erof, por fazer parte desse começo do OrigineCast. Esse é o OrigineCast, sou eu, Diego Depiné, com vocês. Um abraço e até o próximo.